Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da Carta aos Hebreus, nosso 26º encontro. Carta aos Hebreus, do capítulo 10º ao versículo 19 até o versículo 25. Vamos ouvir nosso texto. Irmãos, com toda segurança, podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo através da cortina, isto é, da sua própria carne, aquela carne que foi rasgada na cruz. Temos um sacerdote eminente à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, pois, de coração sincero, cheios de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, sem vacilar. Mantenhamos a profissão da nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Tenhamos consideração uns com os outros, para nos estimular no amor e nas boas obras. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuremos animar-nos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. Meus irmãos, é um texto que nos faz refletir também para o dia de hoje. Vejamos. O autor da carta afirma: irmãos, com toda a segurança, podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. É uma certeza, essa segurança que é sustentada pela fé. O autor da epístola afirma: com toda segurança. Uma verdade de fé que nos sustenta com todo alicerce e fundamento. A certeza de fé. Então ele afirma: podemos. Primeira pessoa do plural, nós, todos os cristãos, que professamos esta fé, podemos entrar no santuário, o santuário definitivo. O que nos deu garantia para que possamos entrar nesse santuário foi o sangue de Jesus. Por mediação de Jesus, daquele sangue derramado, que é o sangue da nova aliança, que foi então derramado na cruz, não é mais sangue de animais que selou a antiga aliança, no Antigo Testamento. Versículo 20. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo, através da cortina, isto é, da sua própria carne. A nova aliança foi inaugurada por Jesus pelo seu sangue derramado por nós na cruz. Essa aliança nova, caminho novo, ele é vivo e único. Este caminho, Jesus nos lembra no Evangelho de João: eu sou o caminho,
que ninguém vai ao Pai senão por Ele, veio através da própria carne de Cristo. Essa carne que é a cortina rasgada, que rasgou de alto a baixo, por meio de suas chagas, e rompeu a separação que nos separava de Deus. Sabemos que carne não é uma realidade divina, é uma realidade humana. Essa carne rasgada do Cristo foi dada por Maria, quando gerou o Filho eterno e único de Deus, numa humanidade perfeita e completa. Versículo 21. Temos um sacerdote eminente à frente da casa de Deus. Jesus é este sacerdote eminente que todos nós temos. É Ele que está à frente da casa de Deus. Como diz Paulo, Ele é a cabeça da igreja, onde nós somos seu único corpo. Não existe vários corpos e uma única cabeça, mas um só corpo, corpo de Cristo, com uma só cabeça, Jesus Cristo. É interessante notar, me faz lembrar sempre que aquelas pessoas que conviveram com Jesus, vendo a humanidade de Jesus, não eram capazes de perceber que por detrás daquela humanidade se escondia a divindade. E se escandalizavam com Jesus. Só quem faz o caminho do discipulado pode dizer quem é Jesus e conhecer que por detrás daquela humanidade está Jesus. O mesmo acontece com a igreja. Existem pessoas que dizem: eu acredito em Cristo, mas não acredito na igreja. Como você pode acreditar na cabeça, que é o Cristo, sem acreditar no corpo, que é sua igreja? Há uma unidade inseparável entre o corpo e a cabeça, entre a igreja e o Cristo. Não se separa. Muitas vezes as pessoas não são capazes de ver na realidade da humanidade da igreja a realidade da presença do divino que se esconde sobre esta realidade. Como acontecia então, eu dizia, com as pessoas que viam Jesus, mas não eram capazes de perceber a divindade que ele era portador. Versículo 22. Aproximemo-nos, pois, do coração sincero, cheio de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor da carta nos convida, usando um imperativo que é uma exortação: aproximemo-nos. E com boa disposição, de coração sincero, íntegro, entregues confiantes à graça, cheios de fé. Cheio significa transbordante de fé. Quando se preenche uma coisa, e se transborda, assim também a nossa fé. Numa disposição para o sagrado, com coração purificado. Coração é a sede da consciência. Coração purificado da má consciência. O cristão, ao se aproximar do culto divino, a comunidade atualiza o estado que ele adquiriu pelo batismo. A sua consciência purificada, que um dia o cristão recebeu na reunião batismal, uma vez por todas. A força da graça batismal, que está sempre purificando o cristão da má consciência. O sentido aqui é ético. O texto aqui fala da plena adesão da fé, associada então ao batismo, evocado em suas duas dimensões, a consciência purificada e o banho batismal.
e o corpo lavado com água pura, no batismo. Não é qualquer água. Esta água tem um qualificativo, um adjetivo, é pura. Por isso se abençoa a água batismal para purificar a água da natureza pela bênção divina. Versículo 23. Sem vacilar, mantenhamos a profissão de nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. O cristão que crê tão firmemente que não consegue vacilar. Ele está enraizado na fé que o sustenta. Mantenhamos a profissão de nossa esperança. Novamente, um exortativo, um imperativo. Manter firme a nossa profissão. Aqui se professa, cujo fundamento vem da certeza da fé. Se deve dar uma confissão comunitária à nossa esperança que pelo corpo e sangue de Jesus nós vamos atingir o alvo celestial da promessa, a herança eterna. A nossa fé vem sustentada por aquilo que esperamos. O que se espera vem sustentado pela fé. A garantia da fé que acreditamos é a garantia da esperança. O que fez a promessa é fiel. O Pai é fiel em sua promessa. O Filho é fiel em sua missão de salvação. A fidelidade divina garante a verdade de tudo aquilo que nós acreditamos. Versículo 24. Tenhamos consideração uns com os outros para nos estimular no amor e nas boas obras. Novamente, o autor visa o imperativo para exortar os cristãos que recebem a carta para que tenham uma atenção recíproca de consideração. Aqui fala do fato comunitário, da vivência comunitária. Não existe coisa mais hedionda ao cristão e sua comunidade que o desprezo do próprio irmão na fé. Isso acontece muito dentro da igreja. A motivação é de cada um estimular no amor. Esse amor é um ágape. Vivência de um amor, como Jesus nos diz no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros. João, do capítulo 15, do versículo 12. Ou Paulo na carta aos Romanos. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Romanos, capítulo 12, versículo 10. A outra motivação é estimular os irmãos nas boas obras, obras da fé, da caridade, em favor do necessitado. Versículo 25. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuremos animar-nos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. O autor continua usando o verbo no imperativo para exortar. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Aqui vem uma coisa que às vezes as pessoas ficam falando. As pessoas hoje não vão à igreja. Vão. Aqueles que têm fé vão. Aqueles que mantêm firmes a sua confiança, a vivência da comunitária, a celebração da Eucaristia, vão sim. Mas naquele tempo já existiam pessoas que não frequentavam a Eucaristia. É o que ele está dizendo. As reuniões são as celebrações da Eucaristia. Palavra e Eucaristia. O autor quer incentivar os cristãos a não faltarem à missa, à Eucaristia, pois naquele tempo, por volta do ano 75, 40 anos depois que Jesus morreu,
já existiam cristãos que costumavam a não frequentar a Eucaristia, se relaxavam. Se diziam cristãos, mas não frequentavam a comunidade com suas celebrações. Não é o que acontece às vezes hoje. Vou à celebração da Eucaristia não porque devo, não é um dever, uma obrigação, não. Mas porque quero. É um ato de liberdade. É uma decisão de amor. Aquele que ama quer estar perto do amado, que é Jesus. E quanto mais o conhece, mais o ama. Por Eucaristia, por amor. É uma resposta de gratuidade à graça divina. Ao contrário, diz o autor da carta, procuremos animar-nos sempre mais. A motivação de que um irmão na fé deve incentivar, animar o outro a participar, e assim possa crescer sempre mais. É um advérbio de intensidade. Crescer sempre mais. Principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. Dia do Senhor deu em português domingo. A celebração da Eucaristia tem como expectativa a vinda do reino do Senhor, a parousia, o fim dos tempos. A realidade da comunidade que se celebra como igreja, corpo de Cristo, está sempre diante da certeza e da esperança. A igreja é a comunidade de fé, instituída por Jesus, que enviou seus discípulos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. É Jesus quem envia seus discípulos, para na história darem continuidade à sua missão. E para isso, deu-lhes o próprio Deus na terceira pessoa divina, o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ora, isso então, para assistir então à igreja na história, foi conferida a pessoa do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo na história, caminha na história, assistida pelo próprio Deus na terceira pessoa divina, dando continuidade à obra de Jesus ressuscitado que está à direita do Pai. Então, a função do Espírito Santo acompanhar a igreja é uma função de perdão, Porque nós sabemos que o Pai perdoa. Os fariseus diziam a Jesus, só Deus perdoa pecados. É verdade, o Pai perdoa. O Filho também perdoa. Jesus vai dizer, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Agora, os discípulos também perdoam, porque é Jesus quem confere um poder divino para a igreja. E esse poder divino vem acompanhado com a presença do Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. A realidade da misericórdia que acompanha a igreja. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos, porque Deus reserva para si o último momento do perdão. A igreja continua na história e celebra sua fé. A reunião dos redimidos entre a fé que já está presente, a realidade do reino, e o ainda não, a sua plenitude ainda há de vir. É por isso que quando nós encontramos aquela palavra Maranatá, antigamente não se separava as palavras, se unia as palavras umas às outras, não tinha separação de palavras para economizar o material, Mas essa leitura do termo Maranatá, nós podemos ler de duas formas. Podemos ler entre a fé, a confiança, Maranatá, no presente do indicativo,
que significa o Senhor vem, ou Maranatá, que é o imperativo, vem, Senhor. A comunidade celebrativa celebra na fé o que se espera, a esperança. Ela celebra o já. Jesus já venceu a morte na cruz. Então, é uma certeza. Né? Mas o ainda não. A plenitude acontecerá na sua segunda vinda, quando ele virá na glória para julgar vivos e mortos. Entre a certeza e a esperança, a fé e a esperança, a igreja constrói-se na história, corpo de Cristo, a sua igreja, onde Cristo é a cabeça. Por isso, eu só quero lembrar, né, a exortação que ele diz: não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Vou participar com a comunidade, a família da fé, porque Jesus instaura uma família de fé, não uma família de carne. Quero estar com esta comunidade da família de fé para participar daquilo que creio por amor. É o amor que me motiva a Eucaristia. Não é uma obrigação, porque isso se torna um impositivo, mas é um ato de vontade. Eu quero estar onde sei que eu fui amado e sou amado, onde eu sei que o Cristo está e é Ele que me sustenta, porque Ele é fiel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.